E no vídeo de hoje eu quero aprofundar com vocês sobre como o ponto cego do excesso de confiança faz os donos de negócios tomarem muito prejuízo e muitas vezes acabarem quebrando por conta da influência desse ponto cego na tomada de decisão. Então, vamos falar sobre esse ponto cego, como que ele se aplica. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Lucas Vercelino, eu sou fundador da Decision Pro. Eu ajudo donos de negócios que estão começando a escalar a criarem uma empresa enxuta, altamente rentável, com um time que depende cada vez menos dele no operacional e ele consiga escalar e continuar escalando. E a respeito disso, e para que isso seja possível, nós precisamos ter a consciência dos pontos cegos na tomada de decisão. Um deles, então, o excesso de confiança, é um assunto para um vídeo completo aqui, conforme eu estou dedicando aqui, porque eu gravei um outro vídeo aqui no canal, onde falava sobre os três principais, né? Que são excesso de confiança, tendência a gostar e tendência a desgostar. Lembrando que essa lista de pontos cegos ela faz parte do compêndio do sócio do Warren Buffett, que mapeou tendências equivocadas de pensamento e que faziam com que eles tomassem decisões ruins. E ele mapeou e percebeu que existe um padrão para tomada de decisões ruins, ou em outras palavras, tomada de decisão sob pontos cegos. E eu quero trabalhar com você aqui hoje a dinâmica, como que um ponto cego atua dentro de você, como que ele vai influenciar a sua tomada de decisão, quais outros pontos cegos que acabam influenciando essa tomada de decisão e que à medida em que você passa a ter consciência deles, eles já não vão ter o efeito que eles tinham antes de influenciar na tomada de decisão de forma automática. É importante lembrar que os pontos cegos eles são os únicos hábitos não treináveis, então é importante que você tenha em mente que os pontos cegos eles precisam ser disciplinados, na verdade, a gente tomar decisões de forma disciplinada, levando em consideração os recursos que serão utilizados, o tempo, a capacidade da equipe de executar e que nenhum sistema de gestão que é mais estruturado, ele contempla o olhar do gestor. O dono precisa se capacitar para não cair nos pontos cegos. Os sistemas de gestão são listas, são técnicas, são sistemas literalmente que serão operados por alguém. E esse alguém é o dono e o dono precisa ter consciência dos seus próprios pontos cegos. De nada adianta inserir sistemas de gestão muito avançados, com muitos detalhes ali e não ter consciência dele. Particularmente nesse vídeo também eu quero alinhar com você o efeito na mente. Depois, no outro vídeo, eu vou falar sobre o efeito dos pontos cegos do excesso de confiança em tomadas de decisão propriamente ditas na empresa. Então vamos lá, o excesso de confiança então ele funciona, vamos dizer, de uma maneira em que ele tem componentes, ele não funciona só de uma forma. Então eu quero que você avalie aí, por exemplo, se você está tomando decisão por excesso de confiança, que pode existir no dono do negócio uma situação onde ele está tentando compensar, provar algo para alguém. E se ele tem uma confiança saudável, ele não tem necessidade de provar nada para ninguém. Mas tem muitos donos de negócios que criam negócios não apenas pela necessidade, mas para também provar algo para si mesmos, para a família, para as pessoas. Eu digo fazer uma imagem mesmo, é uma questão de autoimagem. Se ele tem um negócio que está faturando muito e que cresce, ele é bem sucedido, ele é visto como ele tem a ver com a autoestima dele também, de como ele é visto, de como ele se sente a respeito dele mesmo. Então, para sustentar, costumo dizer que a excesso de confiança também funciona muitas vezes como uma máscara. Para ele sustentar essa fachada de crescimento, ele vai precisar manter o excesso de confiança. Não dá para usar uma confiança saudável. E aí o que acontece? O dono ele acaba criando vários mecanismos que não têm muita aderência com a realidade. Um deles, por exemplo, vou dizer para você, é assumir muitos projetos ao mesmo tempo. Ele não está tendo consciência de que ele talvez não tenha braço, ele não tenha cabeça para tocar todos esses projetos e aí ele vai começar, os projetos vão começar a perder qualidade, ele vai perder constância, porque afinal ele não é infinito, ele vai querer contratar muito às pressas para poder atender esses projetos e não vai dar tempo de formar os colaboradores, de capacitar esses colaboradores, e aí ele começa a ter vamos dizer assim, a sua ação comprometida, né? A sua eficácia na empresa, ou seja, a gestão dele começa a ser atrapalhada, ele vai começar, detalhes vão passar desapercebidos, ele vai ter problemas na hora de fazer os ajustes nas campanhas de tráfego,
ele vai ter problemas com a copy, porque ele não está conseguindo administrar todos esses projetos que foram escolhidos num excesso de confiança. O excesso de confiança é quando não há um pensamento ativo. O que a gente quer trabalhar aqui cada vez mais com você é o pensamento ativo nas tomadas de decisão. Então, o excesso de confiança, ele vai fazer com que o dono não tenha noção do escopo, por exemplo. Se ele não trabalha com projetos, todo o sistema aqui que eu fiz, que eu estruturei na Decision Pro, do sistema que eu uso, que eu criei para ajudar donos de negócios a escalarem, ele foi criado com base em trazer luz aos pontos cegos. Então, por exemplo, para um excesso de confiança na hora de se fazer um projeto, basta criar um projeto de 3 meses com uma hipótese que vai ser validada com o resultado final esperado, de modo que o dono não precise ter confiança ou não, ele não vai precisar usar essa dinâmica, ele vai precisar usar o teste, ele vai precisar criar uma hipótese, vai ser um pouco mais científico na hora de fazer o negócio fluir. Então, para cada ponto cego, precisa existir uma ferramenta. Então, por excesso de confiança, existem os testes, existe o projeto de 3 meses, os resultados claros definidos, uma avaliação de escopo, o quanto que o quanto que esse projeto vai demandar em termos de tempo pessoal, de energia. Então, o dono não pode sair fazendo as coisas a partir de agora, quando ele tem um negócio que está crescendo, ainda mais quando tem mais pessoas envolvidas. Ele precisa fazer um cálculo de quem vai ser responsável pelo projeto, quanto que vai custar, quanto que ele pode gastar. Tudo isso não é um pensamento automático. Pensamentos automáticos são pratos cheios de pontos cegos, estão repletos de pontos cegos. O dono não pode continuar tocando o negócio no piloto automático. Então, para cada ponto cego, existe aqui na Decision Pro uma ferramenta específica para ele desenvolver, para ele se proteger das influências negativas. No caso, o excesso de confiança, basta então, ok, quer fazer? Então você vai montar um projeto mínimo viável, o enxuto, o essencialista, para poder compor, para não se deixar levar pela influência disso. E 3 meses, não dá para montar um projeto megalomaníaco ali. Muitas operações operam de forma megalomaníaca que o dono acaba quebrando a cara, porque ele não pensou em algo a respeito, ele muitas vezes não tem a estrutura financeira para comportar uma equipe grande que ele gostaria de ter, ou um escritório físico a princípio, a gente trabalha bastante em gestão remota aqui. Então, esse é o ponto-chave se o dono ele quer poder vencer as influências do excesso de confiança no negócio. Olha, existem muitas vertentes em que o excesso de confiança trabalha. Eu poderia passar aqui falando horas sobre isso, sobre o ponto de vista de confiança em tráfego, sobre gastar reserva de emergência numa ideia, num projeto ou numa iniciativa dentro da empresa ali, num produto, numa sociedade, numa parceria e que de repente ele pode pôr tudo a perder. Ele precisa ter esse cálculo, ele precisa também ter o cálculo do caixa, de quanto que ele vai, de quanto que ele pode realmente arriscar. Mas o grande problema é quando o dono ele não tem a consciência dos próprios limites. Ele não tem um conhecimento de si próprio útil. Existe muito autoconhecimento inútil, que é aquele autoconhecimento que o cara começa a ver forças, fraquezas, e que ele não utiliza, não para refletir sobre os próprios limites pessoais. Ele compreende e fala, olha, eu tenho essa limitação aqui agora. E aí ele começa a operar pelo excesso de confiança. Um outro fator que, para concluir aqui, que gera o efeito de excesso de confiança e até constrange um pouco, que é o efeito do Dunning-Kruger, né? Quanto mais ignorante uma pessoa é a respeito de um determinado assunto, mais confiante ela se sente a respeito dele. A gente não vai caminhar para uma linha de ficar pegando no pé aqui do dono, tirando toda a confiança, mas repara nessa construção aqui. Quanto mais confiante uma pessoa quanto mais ignorante a pessoa é a respeito de algo, mais ela tende a ter confiança nas suas próprias capacidades. Então, a masterização, o entendimento de como aquilo funciona vai influenciar diretamente em como aquela pessoa vai executar determinada função, vai executar as suas ações, ela vai executar a qualidade do jeito que ela vai fazer, vai depender de um pensamento prático e claro e honesto a respeito das suas próprias limitações. Não é um problema ter limitações, o problema é quando você tem as limitações e você não enxerga, elas moram em ponto cego por conta de um outro ponto cego, que é esse aí que nós estamos falando hoje, que é do excesso de confiança.
Então, se você está percebendo esses padrões, procure aplicar essas ferramentas que eu falei aqui de criar projetos de 3 meses, escopos bem definidos, ter o caixa 100% ali na mão do dono, né? Ou seja, eu tenho um dinheiro já que já está aqui na minha conta aqui, que eu vou poder arriscar para poder avaliar se isso vai dar certo ou não. Porque saber do futuro ninguém sabe, quem fala que sabe está mentindo. Então a gente tem que tomar cuidado, inclusive, para não mentir para a gente mesmo a respeito, para nós mesmos a respeito das nossas tomadas de decisão. Então, cuidado com o excesso de confiança, ele atua muito, sobretudo quando falta conhecimento a respeito de algo, e a gente e é claro, para concluir, tem uma área que sempre vai faltar conhecimento para a gente, que é a respeito do futuro, mas se o dono ele tem humildade, ele sabe que ele não pode prever o futuro, mas que ele pode criar uma estrutura para testar, para avaliar, para poder crescer de forma progressiva e gradativa em cima dos pontos cegos dele, ele vai sim ter maiores chances de chegar lá, construir um time enxuto, uma empresa altamente rentável, de forma mínima viável e que cresce progressiva e gradativamente. Com isso ele consegue continuar crescendo, tateando e de forma gradativa. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.